Então, a aula de hoje ela vai falar sobre a siderurgia e o ambiente. Então, os benefícios de uma siderúrgica e os impactos que elas trazem para o meio ambiente. Então, eu estou mandando para vocês um arquivo em que ele tem todo o resumo desta aula. Ele tem várias imagens falando sobre as empresas, tem umas tabelas, tem um gráfico aqui falando como funciona uma empresa siderúrgica. Ao final, depois de vocês lerem este texto e assistirem essa videoaula, eu peço que vocês respondam as perguntas. Eu deixei 4 perguntas para vocês no portal, lá no Google Sala de Aula. Então não esqueçam de colocar o nome. E são 4 perguntas bem simples. E a última delas, vocês vão assistir um vídeo falando sobre a CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, e vocês vão descrever em forma de texto os benefícios de uma siderúrgica com uma região. Não precisa ser um texto longo, pode ser um texto curto aí de umas 4 ou 5 linhas, tá certo? Então vamos para a nossa aula. Gostaria de começar a aula hoje com um dado. Esse dado ele está no site institutoaçobrasil.net.br. E esse instituto eles só falam do aço. As publicações deste site só se referem ao aço, ao mercado dele num determinado país, numa determinada região, e os impactos do aço. É bem interessante esse site e eu vou mandar o link para vocês darem uma olhada. Para começar aqui, nós temos um mapa do Brasil, e aqui nesse mapa, cada um desses pontos amarelos, ou verde limão, são os estados em que tem pelo menos uma siderúrgica. Ao todo, nós temos 10 estados com siderúrgicas, e nesses 10 estados nós temos 12 grupos empresariais que eles cuidam de todas essas usinas. Ao total, são 32 usinas, e elas estão divididas em 16 empresas. Então 12 grupos cuidam de 32 usinas, e essas 32 usinas são 16 empresas. Ao total, esses estados, a produção de toneladas de aço chega a 35,4 milhões de toneladas, isso de aço bruto. E o Brasil ele ocupa a 9ª posição no ranking mundial de produção de aço. Então, se vocês virem aqui e clicarem, por exemplo, aqui vamos no estado do Paraná. Clicamos no estado do Paraná, ele vai localizar aqui a Gerdau de aços longos, que ela fica em Araucária. Se nós formos aqui para Minas Gerais, onde tem o maior número de companhias siderúrgicas, então nós temos lá a ArcelorMittal, a Gerdau, Usiminas. Se nós formos aqui para o Rio de Janeiro, nós temos aqui a ArcelorMittal, a Gerdau, a Ternium. Então você consegue visualizar várias empresas de siderúrgicas. Eu achei bem interessante mostrar para vocês, e fica aqui o registro para vocês compreenderem. Então vamos falar um pouco sobre essas siderúrgicas, como que elas funcionam, como elas são divididas. Tá carregando aqui nosso slide. Essas siderúrgicas, elas são divididas em 3, vamos dizer, podem ser 3 tipos de usinas. Uma usina integrada, uma usina semi-integrada ou uma usina não integrada. O que são uma usina integrada? O que seria? Então ela opera todas as fases do processo de produção do aço, desde a preparação, a redução dos grãos, o refino, até a parte de conformação. Usinas semi-integradas, elas só processam a sucata, ou o chamado ferro esponja, nas fases de refino e conformação. E as usinas não integradas, elas só operam a fase de redução, ou seja, elas só produzem pulsa. Então, dessas 36 usinas que nós temos no Brasil, elas são divididas nesses 3 grupos.
No texto eu falo para vocês a quantidade de usinas integradas e das usinas semi-integradas e não integradas. Então é interessante nós sabermos que os 3 tipos de usinas que nós temos no Brasil são essas: integradas, semi-integradas e não integradas. Qual que é o impacto que essas usinas elas têm no meio ambiente? Elas dão um prejuízo ao ambiente? Dão. Mas conforme nós conversamos algumas aulas atrás, tem alguns benefícios que ela trazem também à sociedade. Da mesma forma que uma siderúrgica ela é um indicador de um processo econômico, um processo tecnológico de um país, de uma região, ela faz com que o aço produzido naquela determinada região ela seja mais em conta para o país que está produzindo. Ela também traz alguns impactos ambientais. E esses impactos acontecem em várias fases desse processo, desde o transporte, do manuseio, da preparação da matéria-prima e passa até na transformação do produto final. Essa destinação ela se dá em diversos resíduos que resultam em várias etapas da produção. Então, nesse imenso complexo industrial, a poluição ela está em toda parte. Ela está no ar, na água e no solo. A poluição do ar ela acontece no beneficiamento do minério, né? O que nós chamamos de sinterização. Então, lá na coqueira, no alto forno, nas áreas de fabricação de produtos semi-acabados, em função dos combustíveis do processo da queima dos fornos. Então, quando nós falamos sobre os combustíveis, nós chegamos à conclusão de que nós temos lá o carvão mineral e o carvão vegetal e falamos sobre o impacto que os dois têm no meio ambiente. Então, eles trazem essa poluição que acontece no ar. Então, esses poluentes, eles estão na forma de material de pequenas partículas, ou seja, de pó, e também na forma de gases, como óxido de nitrogênio, óxido de enxofre e o monóxido de carbono. Na água, para você produzir 1 tonelada de aço, você precisa de cerca de 250 metros cúbicos de água. Então, uma usina siderúrgica ela utiliza muita água no seu processo de produção. Como ela é tão necessária, tanto lá na parte do minério de coque e em todo o processo de produção, uma empresa siderúrgica ela apresenta altos índices de recirculação de água, ou seja, essa água ela é reaproveitada, mas só que para isso ela precisa ser tratada. Então ela é utilizada até um determinado ponto. Chega um momento em que você não consegue mais utilizar essa água, então tem que ser feito o descarte. Elas têm composição variada e são geralmente recicladas durante o próprio processo ou vendidas a terceiros. E passam por diversos tipos de tratamento para que possam ser deixados em contato com o solo de forma segura. Então aqui nós estamos falando sobre os resíduos sólidos, né? Então eles passam também por diversos tratamentos até ele poder ser deixado no solo de forma segura. Uma usina siderúrgica ela gera em torno de 500 a 700 kg de resíduos por tonelada de aço produzido. Então, para você produzir 1 tonelada de aço, você vai utilizar entre 500 a 700 kg. Você vai produzir 500 a 700 kg de resíduos. Então, é muito resíduo. E esse resíduo ele pode fazer um grande estrago se ele for deixado em contato com o solo. Então, você não pode deixar esse resíduo em contato com o solo. Você precisa de um processo para você fazer o rejeito. E grande parte dos nossos desastres ambientais são devido a esses rejeitos. Tanto um rejeito sólido quanto um rejeito líquido. E você tem um descarte que não é adequado e eles trazem aí uma infinidade de desastres ambientais. Então, para nós termos um resumo da nossa aula,
ela vai falar sobre isso. Esse material que eu enviei para vocês vai falar sobre isso, sobre a parte de siderurgia e o meio ambiente. Eu estou deixando para vocês também um arquivo em PDF que ele fala sobre a indústria do aço no Brasil. Ele é muito bacana, ele fala aqui sobre como funciona a indústria do aço, quais são os seus... que tem o parque produtor, como funciona a produção brasileira, como funciona o processo de produção do aço. Eles vão falar um pouco sobre o Ligado Olímpico, o que a CSN ela trouxe para o Brasil durante esse período de Olimpíadas, e o que foi produzido de aço aqui no Brasil para fiação, para produção de diversos produtos e na construção civil também. Então, pessoal, a aula de hoje é essa. Não esqueçam de fazer as atividades. Qualquer dúvida, eu estou à disposição, beleza?